programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre saúde do trabalhador, tema super relevante, né? Pois todos nós trabalhamos e precisamos cuidar da nossa saúde. Eu estou recebendo o médico que é especialista em saúde da família e do trabalho, Dr. Vicente Correia Costa. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje falaremos um pouco sobre as doenças do labirinto. Muitos gostariam de saber o que na realidade representa labirintite. Mas os distúrbios do labirinto muitas vezes está relacionado a outras causas, muitas vezes de causas periféricas ou de causa central. A causa geralmente periférica, que está ligado ao labirinto propriamente dito, por um distúrbio que ocorre no labirinto, pode estar relacionada a certas enfermidades que acometem o corpo humano. Assim como, por exemplo, alguns distúrbios metabólicos, as pessoas que têm glicose alta, ou têm colesterol alto, triglicéride alto, ácido úrico alto, pode, na realidade, ter sintomatologia para o lado do labirinto. E essas sintomatologias muitas vezes podem estar relacionadas à tontura. A pessoa tem a sensação de desequilíbrio, de instabilidade. A tontura muitas vezes pode vir acompanhada de alguma outra manifestação, assim como náusea, vontade de vomitar, assim como propriamente o vômito, barulho dentro do ouvido e assim sucessivamente. E falando em saúde, não tem como a gente não lembrar, né, que há mais de 30 anos a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Continuando então, sobre o nosso tema de hoje, que é saúde do trabalhador. Doutor, em relação à qualidade do sono, a gente sabe que ela interfere diretamente na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, né? Qual seria a informação que o senhor daria a quem está nos assistindo, que trabalha e que de repente não está dormindo bem, né? Não está tendo essa qualidade no sono? De que forma isso pode interferir no trabalho? Olha, Gabriela, é fundamental, né? Uma boa noite de sono para poder passar bem o dia, né? Exercer as suas funções do seu cotidiano. Mas tem muitas pessoas que são obrigadas, né, a trabalhar de noite e trocam a noite o dia pela noite, né? Fazem turnos, então isso aí acaba realmente prejudicando o seu sono normal, né? Nosso organismo é habituado, né, para a hora que escurece o dia, né? Realmente há uma descarga de melatonina para que a gente, né, durma, descanse, repouse e acorde de manhã. Né? Só que, às vezes, não tem como tu ter por causa do trabalho, né? Tu trabalha à noite, faz turnos, né? Então, isso é muito comum. Agora, a questão é quando há um distúrbio muito grave do sono, realmente deve-se procurar auxílio, né? E cuidados com as medicações, né? As medicações em excesso, a cafeína, né? As pessoas tomam cafeína. Os caminhoneiros, a gente nota que eles tomam muito aquela questão o tal famoso arrebite, né? Então, hoje foi proibido, né, que eles tomavam o Desobese, que é o Femproporex. Então, hoje eles compram do Paraguai e realmente isso aí é
é um grande problema de saúde pública no Brasil, porque muitos acidentes são ocasionados pelo estresse, né, pela falta de sono, pela abstinência do sono, e isso uma hora o organismo realmente vai ceder, né, não vai suportar, vai ceder. Então muitos acidentes, aí às vezes a gente vê em notícias e aqui próximo da gente mesmo, caminhoneiros, a gente vê que geralmente estão relacionados com a falta e a privação do sono, né, o estresse intenso. Então é importante sempre procurar auxílio médico. Os médicos que tratam dessa questão do sono, né, são os médicos geralmente psiquiatra, neurologista e às vezes tem também pneumologista, que também são especializados na questão do sono. E se você tem um médico na empresa, também pode ir conversar com ele para realmente ver se essa questão do sono é só uma questão de rotina, de hábito, e às vezes realmente se precisa de tratamento mesmo. Doutor, em relação às orientações para quem trabalha muito tempo sentado ou muito tempo em pé, o que o senhor geralmente indica? Então, Gabriela, isso é uma questão que a gente debate muito, né, nos congressos, na questão, a gente vê muitas queixas, né? Eu trabalho o dia inteiro sentado, doutor, eu fico em pé o dia inteiro. Realmente, o que hoje a gente conversa e o que a gente tem de comum acordo, né, entre os especialistas na área, na questão da ergonomia, é a questão de ficar um pouco em pé, sentar um pouco, né, alternar a questão de sentado e em pé, né, e sempre que a cada 40, 50 minutos sentado, a gente estimula mais ou menos que há uma necessidade de ficar 5 minutos em pé, né, nem que seja uma caminhada. Então, há empresas hoje há empresas hoje um pouco mais sofisticadas, que elas já a cada 40, 50 minutos, né, então eles fazem um rodízio para a pessoa caminhar para evitar essa carga, esse estresse. Há um estresse muito grande na questão da coluna cervical e da coluna lombar, né? Então é importante que os empregadores também tenham essa visão, que às vezes intervalos pequenos, né? Mais intervalos em pequenos intervalos em maiores períodos, isso às vezes vai contribuir até para melhorar a capacidade laborativa, né? E isso realmente é importante, a alternância, né? Ficar um pouco sentado, um pouco em pé, para diminuir um pouco a questão da sobrecarga, principalmente na coluna lombar. As pessoas que trabalham sentadas, a gente vê muitos problemas na coluna lombar. Doutor, a gente sabe que o Ministério da Saúde ainda traz dados que uma das principais causas de acidente de trabalho tem sido a falta de equipamento de segurança. E a gente sabe que isso é uma das maiores preocupações das empresas em fornecer, justamente para afastar esses números. Por que, na sua opinião, né, por que o senhor acha que ainda os funcionários relutam tanto com essa questão do equipamento de segurança? Olha, a primeira é uma falta de fiscalização, né? Muitas empresas às vezes não são exigidas para isso, ou porque conhece o fiscal, ou porque geralmente às vezes a questão dos fiscais também não sabem onde ficam as empresas, e às vezes aquela certa preguiça de ir lá fiscalizar. Mas é fundamental, né, o uso dos EPIs. A gente tem hoje uma fiscalização mais intensa, mas os EPIs, principalmente a questão do protetor auricular, a questão do calçado, da vestimenta, luvas, o capacete, são fundamentais para diminuir o dano, né? E também para a prevenção de maiores lesões corporais, e principalmente essa questão do protetor auricular é muito interessante, né? É fundamental a utilização, porque a gente vê que 5, 6, 10 anos isso aí já tem uma perda grande da questão auditiva. A gente vê hoje pessoas que na saúde pública a gente pega, não estou ouvindo mais, doutor, e vai fazer uma audiometria, realmente já tem aquela perda, né? Aquela perda auditiva, e vai questionar, eu trabalhava 40 anos, era um barulhão, era um ruído intenso, né? E provavelmente está relacionado com aquilo ali, né? Então a gente sabe que hoje a fiscalização é maior, né? Mas também há uma relutância dos trabalhadores. É fundamental, né, o técnico de segurança do trabalho vigiar, cobrar, notificar também, se não usa, notificar, ter pulso firme para realmente cobrar aquilo ali, porque no final até quem vai ser prejudicado é também o próprio trabalhador, mas a empresa também. Na verdade, todo mundo sai perdendo, tem danos para todos os lados, né? Todos saem perdendo.
É bem complicado. E a perda auditiva, principalmente, é irreversível, né? A gente tem também, a gente vê, né, se você coloca para pesquisar sobre o assunto, eu pesquisei para a gente poder conversar, e você vê, tem pessoas que perdem membros das mãos em acidente de trabalho, então tem pessoas que às vezes são aposentadas tão precocemente por invalidez, né? Então a gente vê que tem consequências graves pela não utilização, né? Pela falta de cuidado, pela falta de prevenção, pela falta do uso da EPI. E realmente isso é fundamental. Hoje é quase inaceitável, né, que uma empresa não forneça, né? Às vezes tem empresas ainda que não fornecem, né? Eles não querem, de repente, oferecer um melhor equipamento, mas é fundamental que haja uma fiscalização intensa. Às vezes deixa de investir 20, 30 mil em questão de segurança e lá na frente perdeu e a indenização... E hoje as indenizações são pesadas, né, por morte, né? Sim. É estimado hoje, né, que no mínimo de 200 a 300 mil uma indenização por morte ou até perda de membro, né? E o pior é que não traz a pessoa de volta, né? Não. Mas enfim, nós vamos agora para um breve intervalo, mas a gente já volta trazendo mais assuntos para você relacionados à saúde do trabalhador. Não saia daí.